Oiê, tudo bem com você? Eu me chamo Aline, esse daqui é o meu canal, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez por aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é um assunto que acompanha a vida desse imigrante, assim, eternamente. Aqui no meu caso, eu tô falando do alemão. Então, quando eu me mudei, eu tinha uma expectativa muito alta com relação à fluência, o que que significava fluência para mim, que eu queria ser fluente no idioma. E eu tô aqui para te dizer que ser fluente não vai ser o suficiente. Eu considero hoje que eu atingi um nível de alemão que eu tenho fluência. O que é a fluência? A fluência é você conseguir se expressar continuamente, sem pausas bruscas, né? Sem ficar aquela. Não sei como que eu vou falar isso. Acontece às vezes, vai acontecer, pode acontecer. Mas não significa que você não é fluente. E também não significa, como eu disse, por você ser fluente e conseguir desenrolar. Eu trabalho hoje numa empresa alemã. Tem pessoas que falam alemão o tempo todo ali comigo, né? Então, não dá pra dizer que eu não sou fluente. Eu tenho a fluência no idioma ali, nos assuntos que eu tô acostumada, no ambiente, no environment, né, ali que eu tô acostumada. Mas quando sai um pouquinho disso, às vezes eu dou uma travada. Quando a gente fala de fluência, a gente fala da comunicação verbal. E aí, quando a comunicação verbal funciona, a gente tem essa sensação de que, assim, alles geschafft. Dei certo, deu tudo certo, falo alemão, posso relaxar, consigo me comunicar, as pessoas conseguem me entender, eu sou fluente. No começo parece que é tudo, né? Parece que é tudo que a gente precisa, mas não é. E eu vejo no dia a dia, não só por essas travadas de vez em quando que vem dando, quando eu tenho que falar sobre um assunto que de repente vai um pouquinho fora ali da minha rotina, mas também quando eu tenho que escrever alguma coisa em alemão. Como eu falei, eu trabalho em alemão, tem vídeo aqui falando um pouquinho do meu trabalho, vira e mexe eu comento, né, de coisas que acontecem no meu trabalho, mas às vezes eu tenho reuniões ou acontece alguma coisa, que nem aconteceu, eu tenho um vídeo, se eu não me engano é o último vídeo, penúltimo vídeo que eu gravei aqui pro canal, falando de uma situação de racismo. E até para dar um feedback para quem assistiu esse vídeo, né, do meio que do desenrolar do que aconteceu depois disso, eu precisei documentar essa situação, precisei escrever um e-mail, falar o que aconteceu e tal. E mesmo que hoje a gente tenha ferramentas de inteligência artificial, às vezes você precisa fazer aquilo ali no ao vivo e a cores. Você não tem o tempo para jogar ali aquele texto para uma inteligência artificial transformar aquilo ali no idioma e dar o tom da tua conversa. Às vezes você não tem esse tempo, né? E você nem pode fazer isso. Você precisa fazer ali na hora, no ato. E tiveram duas ocasiões, né? Acontecem vira e mexe no meu trabalho, que eu precisei relatar coisas ali, né, as pessoas esperando esse documento, eu precisei relatar coisas ali no ao vivo e a cores. E aí você pensa, pô, eu falo alemão, eu não vou conseguir escrever essa situação? É outra casinha, escrever é outra casinha, né? Quando a gente tá aprendendo alemão, a gente meio que aprende as duas coisas juntas. Mas no dia a dia a gente usa muito mais a comunicação verbal, a não ser que você seja um, sei lá, um jornalista e precise escrever todos os dias um artigo em alemão ou trabalhar em textos em alemão, aí seu forte, né, Stärke, são as coisas de escrita. Eu vivo uma vida aqui onde a comunicação verbal, ela tá em primeiro lugar. É o que eu exercito mais, é onde eu me expresso mais, é verbalmente. Mas não deixa de acontecer essas situações. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando do exame do B2 que eu fiz, que foi o que eu estudei oficialmente, tenho certificado até o nível de B2 aqui na Alemanha. E a parte da escrita, eu acho que eu não tô com o meu certificado aqui fácil, tá guardado. A parte da escrita, eu tirei uma pontuação excelente, eu não lembro exatamente agora, mas excelente, a minha redação foi excelente, foi assim, fiquei muito feliz, eu estava muito preparada. E aí foi passando o tempo, eu não fui exercitando a escrita mais. E aí às vezes acontece de escrever uma palavra errada, na hora de escrever dá aquela dúvida, é um T no final, é um EN, como que é o plural dessa palavra, e como que eu faço essa conexão com o próximo parágrafo, enfim. Uma tosse agora, um momentinho. Eu sei ler, eu leio em alemão bastante, consigo entender muita coisa. Inclusive, eu tô lendo uma Bíblia que o Andy ganhou há muitos anos da vozinha dele, que já não tá mais aqui, mas é uma Bíblia infantil, coisa mais linda. Deixa eu pegar aqui, que fica do lado da nossa cama, que a gente lê antes de dormir. Essa daqui é uma Bíblia para crianças. Só que ela é escrita, né, como são... Ai, gente, coisa mais linda, que ela é toda... Como que é? Ilustrada, é a coisa mais linda que tem. Tem várias histórias da Bíblia.
parábolas, tudo, tem o Novo e o Velho Testamento, coisa mais linda. Só que ela é toda escrita no passado, né? E aí, com aquela escrita do pretérito, que é muito complicado, porque às vezes o verbo ele fica totalmente diferente, a palavra ela muda bastante. Então eu leio com o Andy, ele me ajuda bastante na compreensão, assim, para você ver que não necessariamente você ser fluente no alemão, ele vai ser o suficiente para você, né? A fluência verbal, ela é eu acho que é o mais fácil de alcançar. Lógico que hoje em dia, né, eu moro na Alemanha há mais de 5 anos. Então, hoje em dia eu consigo dizer que é o mais fácil de alcançar porque a minha realidade é essa. Eu, desde o princípio, me desafiava a estar em meios que eu precisava falar. Eu falava mesmo errado, que eu acho que é uma das coisas que ajuda muito. Sempre tendo em mente que as pessoas, elas não estão esperando a perfeição de você. É lógico, depende do teu contexto. Mas eu comecei trabalhando em restaurante, como atendendo ali as mesas. No começo eu só limpava a mesa, mas assim, eu não precisava falar com as pessoas. Mas eu tentava, às vezes tinha uma criança fofinha na mesa, ou a pessoa tava ali passando alguma dificuldade, eu oferecia uma ajuda. Da vez eu me was damit bringen, tentava falar alguma coisa em alemão para exercitar isso mesmo quando eu não precisava falar. Porque é muito fácil na posição que a gente tá, a gente, ó, se fechar, ficar caladinho e só absorvendo as coisas e ficar só observando, né? Isso não leva a gente muito pra frente, né? Isso é complicado porque você não consegue avançar. Mas eu tenho sotaque, eu falo as coisas ainda errado e eu percebo que eu cheguei num nível de zona de conforto, como eu falei no começo do vídeo, que é desconfortável, né? E a gente fala que não tem, às vezes, motivação para estudar. Eu acho que a maior motivação no momento na minha vida é o desconforto de não conseguir falar alguma coisa com mais certa, mais acertada, com menos sotaque. Mesmo que o cliente ou ali a pessoa que está conversando com você te entenda, você sabe no seu interior, no seu coraçãozinho, que aquilo ali podia ser melhor dito, né? Isso também é uma coisa legal, quando você chega num nível que você pensa, eu podia ter falado isso de outra forma. Ah, tem uma forma melhor de falar isso. Ah, eu podia ter encurtado isso. Enfim, isso já significa que você tá num nível muito bom do alemão. Eu considero um nível legal que você se autocorrige. O negócio é não parar. E aí, eu e uma amiga que também tá num processo de aprender um novo idioma, a gente se pegou conversando e reclamando, né? Mesmo que tenha essa dificuldade, ela tem a necessidade de aprender também, a gente acaba procrastinando, porque eu, principalmente, ela tá no começo aprendendo esse novo idioma, então no começo você é aquela esponja, né? Você absorve tudo, as palavras elas ficam na sua memória mais fácil, tem muita coisa para aprender, então você aprende num ritmo muito mais ritmado, no ritmo ritmado, ai, péssimo o português. Mas deu para você entender, eu espero que sim. Só que aí você chega num nível que você já consegue lidar, já consegue fazer coisas em alemão, já consegue fazer coisas no idioma que você tá aprendendo. Você é essa esponja ainda, mas essa esponja já molhada, meio que já saturada, assim, não é tudo que gruda, não é tudo que fica. O aprendizado, ele se torna um pouco mais difícil, pesado, não só pelo nível que você passa a estudar, mas também porque não tem mais aquele tesão, assim, de você pegar as coisas muito rápido. Você tem que se aprofundar para aprender algo novo. Aqueles textinhos de, sei lá, historinhas de criança já não são mais tão excitantes, porque você vê elas como histórias simples. Ainda mais nessa era da dopamina que a gente está acostumado por conta de tudo que a gente já conhece, né, sobre rede social e algoritmo, a gente está muito acostumado com o prazer imediato. E aí essa jornada de aprendizagem, ela fica muito mais cansativa, muito mais pesarosa, porque ela não traz esse retorno rápido. O ritmo, ele cai. E aí também cai a motivação. Mas tem uma esperança no fundo do túnel, se você também está desmotivado para aprender o alemão ou qualquer outro idioma, porque essa minha amiga e eu tivemos uma ideia. Nós não moramos no mesmo país, então isso quer dizer que a gente não senta no mesmo lugar, na mesma mesa para estudar juntas. A gente também não aprende o mesmo idioma. O que quer dizer também que a gente não consegue trocar muita figurinha, a gente troca bem pouca figurinha com relação ao idioma, mas a gente conseguiu encontrar uma forma de a gente se manter disciplinada e, de certa forma, motivadas também. E eu vou dividir aqui com você. É bem simples, eu acho que todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp.
e por a gente não estar no mesmo país, não estudar o mesmo idioma, a gente usa o WhatsApp como uma ferramenta para nos ajudar. A gente montou um grupo de 2 pessoas, né, no caso eu e ela, e nesse grupo a gente evita mandar áudios, porque nós somos amigas há muitos anos, então nossos áudios eles chegam a 7 minutos e a gente ama isso. A gente adora, acho que já nosso recorde foi 9 minutos de áudio. A gente montou o grupo extra justamente por isso, pra gente não se bagunçar ali nas nossas conversas e acabar perdendo o ritmo ou perdendo o foco do que é que a gente tem que fazer, né? Qual que é a função desse grupo. O que a gente faz? Todos os domingos a gente manda uma pra outra uma listinha de tarefa. A gente tem usado o número 3, a gente usa três tópicos ou 3 tarefas que a gente vai ter ali no decorrer da semana. E aí a gente manda. No caso, na semana passada, por exemplo, eu mandei para ela que eu precisava montar 10 frases para o meu cotidiano com palavras novas, assistir um vídeo e fazer um resuminho sobre esse vídeo. E eu precisava fazer uma das sessões de gramática. Sei lá, vou aprender pronomes para pessoas e coisas. Essa semana eu vou estudar pronomes para pessoas e coisas, então um tópico para leitura, um tópico para ouvir, um tópico para escrever às vezes. E geralmente sempre tem um tópico de gramática, porque eu acho que tudo caminha muito junto e a gramática ela meio que dá essa sustância, né? Eu acho que a gramática é a sustância do idioma. E aí a gente manda esses 3 tópicos, ela manda pra mim o que ela vai fazer, eu mando pra ela o que ela vai fazer no decorrer da semana. E aí na outra semana, quando eu vou mandar as próximas 3 tarefas, a gente manda evidências uma pra outra de que aquilo foi feito. Então o que pode ser uma evidência, por exemplo? Eu posso, no dia que eu falei que eu vou fazer a tarefa do livro de gramática, a tarefa 56, a lição 56, eu tiro uma foto desses exercícios e mando, ó, vou fazer isso daqui. Na semana seguinte, quando eu vou mandar para ela o resultado daquela semana de estudo e já mandar os novos para a próxima semana, eu mando para ela ali, ó, uma foto, uma evidência de que aquilo ali foi feito, e aí os exercícios preenchidos, por exemplo, mando uma foto, sei lá, minha com assistindo o vídeo e ali já escrevendo, fazendo minhas anotações, mando uma foto das minhas 10 frases já escritas. Ela não vai entender se vai estar certo ou tá errado. Não, a ideia não é essa. A ideia não é a gente se corrigir. A ideia é a gente se manter disciplinado e se motivar uma a outra. Porque, querendo ou não, tem uma pessoa ali esperando alguma coisa vir de você, esperando que você mande essa evidência de que você cumpriu essa tarefa durante essa semana. E isso tem nos ajudado bastante. Não vou dizer que nunca falhamos. Acontece, porque nós 2 trabalhamos, somos pessoas adultas e tal, e aí, sei lá, ficou doente. E aí acontece de às vezes atrasar. E aí ela deu a ideia da gente fazer como se fosse pagar uma penitência, sabe? Ah, essa semana atrasou, acabou mandando na terça-feira, o que era pra ter mandado no domingo, as evidências do que foi feito na semana passada. Aí a gente manda ali, ó, mandei mais 5 frases extras. Ah, fiz mais 2 exercícios extras, ou escutei um podcast extra só como penitência, ou assisti uma série extra e manda ali a evidência, a foto de você assistindo e tal. E isso tem me ajudado bastante, então eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque é um vídeo que, pelo menos aqui eu tô vendo, já deu 30 minutos de eu falando. Eu vou tentar diminuir ele pra ele ficar com no máximo 15 minutos, pra não ficar chato. Mas eu queria trazer essa ideia aqui pra você, se você também tá na luta aí aprendendo o alemão, se você tá na luta pra virar uma pessoa fluente, ter consistência, né, no alemão. Enfim, talvez isso te ajude também. Eu sei que não é fácil, eu também tô nessa luta, eu acho que essa luta vai perdurar por muitos anos ainda. Mas como é uma coisa que tem funcionado pra gente, eu vejo que tem um futuro muito promissor. Porque isso nos mantém ativas, né? Pelo menos ali 3 vezes por semana a gente senta para fazer uma atividade no idioma que a gente quer aprender. Talvez isso te ajude também. Eu espero que sim. Se você gostar da ideia, se você tiver alguma outra ideia também, quiser colocar aqui no comentário, pode mandar e a gente se vê. Um bom final de semana para você, uma ótima semana e bons estudos.